nossa meditação diária. Lembra que nós estamos estudando, né? A batalha pela autoridade, Cristo contra Lúcifer. Então, nós já fizemos hoje o estudo de Filipenses, o capítulo 2, e agora essa reflexão dentro desse contexto de Cristo contra Lúcifer, né? No mês de janeiro. Então, nós vamos ficar nisso no mês de janeiro. Uma luz em meio ao desespero. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isso está escrito lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, verso 2. Os anjos de Deus foram enviados para visitar o casal decaído, Adão, né? E informá-los de que, embora não pudessem mais manter seu estado santo e o lar no Éden devido à transgressão da lei, olha o que é transgredir a lei, né? Ainda havia esperança para eles, assim como há para nós. Graças a Deus por isso. Os seres celestiais trouxeram a boa notícia de que o Filho de Deus, que havia conversado com eles no Éden, se compadeceu ao ver a condição desesperadora deles e de boa vontade assumiu a punição que lhes era devida, morrendo para que a humanidade pudesse viver pela fé na expiação que Cristo propôs fazer, tá? A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, tá? Por isso que lá no passado matava o cordeirinho para assumir os pecados, né? O cordeirinho simbolizava quem? Cristo Jesus, que morreu na cruz, tá? E aí depois da morte da cruz, aquele ritual foi, obviamente, eliminado, né? Neutralizou com a morte de Jesus na cruz. Por meio de Cristo, a porta da esperança foi aberta, permitindo que, apesar de seu grande pecado, os seres humanos não ficassem sob o controle absoluto de Satanás. Olha, controle absoluto de Satanás. Isso ele não tem sobre nós, mas muitas das vezes tem controle sobre nós, né? Daí nós temos o Deus alerta, né? Em várias ocasiões, em Deuteronômio, por exemplo, escolhe o bem, põe o bem e o mal, escolhe o bem para que vá bem você e tua família, né? Os teus descendentes. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o ser humano de maneira que ele poderia resistir aos enganos de Satanás, tá? Então nós podemos resistir ao engano de Satanás. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Pode girar de mim. O problema é você estar sabendo que é ele que está falando no seu ouvido. É distinguir entre o Espírito de Deus e o Espírito maligno. Isso aqui é o problema. Um tempo de graça seria concedido durante o qual, por meio de uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, a humanidade poderia ser redimida de sua transgressão da lei do Pai e alcançar uma posição em que seus esforços para guardar a lei seriam aceitos. Quando Adão e Eva compreenderam como a lei de Deus era exaltada e sagrada, cuja transgressão exigia um sacrifício tão valioso para salvá-los da destruição total, eles pediram que morressem em seu lugar, ou que eles e sua descendência sofressem a punição pela transgressão, preferindo isso a ver o amado Filho de Deus fazer tal sacrifício. Olha a ênfase que dá aqui na lei de Deus, né? E a Bíblia, o profeta Daniel, menciona lá, né? Que Satanás iria mudar os tempos e as leis. E ele mudou, né? Vê o quarto mandamento, mudou não, tentou mudar, né? Tem um povo remanescente, tem um povo que ainda vai entender isso, em nome de Jesus, em todas as denominações, Deus tem os seus em todas as denominações, pessoas sinceras, pessoas que buscam, isso aí são pessoas que, quando vier lá a mensagem do terceiro e do anjo do Apocalipse 18, certamente cairão no bom sentido, né? Irão para o lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por lado do bem. Que graça e paz nos sejam multiplicadas.